Tutorial 3 do ENSE. Então vamos aqui na aba Modelo, importar nossa peça do Tutorial 3. Vamos então agora à aba Machining. Vamos colocar aqui a nossa fixação. Vamos analisar o posicionamento dessa peça. Essa peça, exemplo da peça anterior, tem essas duas extremidades aqui abertas. Então vamos fazer primeiro um giro dessa peça para que ela fique com essas extremidades abertas voltadas para a parte aberta da morsa. Aqui em configuração, sistema de coordenadas global, vou colocar aqui na vista de topo, vamos girar 90 graus, posicionar aqui mais ou menos no centro, e posicionar, vamos subir aqui, vamos fechar a morsa. Bom, essa peça tem 12,7 milímetros, é uma chapa padrão de meia polegada, então não vamos retirar material aqui da superfície, vamos deixar então sem sobrematerial. Vamos então agora posicionar o zero peça, o vértice da peça, na parte fixa da morsa. Então vamos medir os raios, aqui então até diâmetro 16, aqui diâmetro 18 e aqui diâmetro 10. Vamos começar então com as operações de desbaste. Aqui nós temos então faces planas, aqui, aqui e aqui, então acabamento de face plana, e todas as paredes verticais são a 90 graus, então vamos usar contornos 2D. Então vamos primeiro então começar com a operação de desbaste linha d'água. Vamos selecionar lá a nossa fresa de topo 12. Aqui, vamos deixar essas opções aqui distantes, 50% de passo. Profundidade de passe, vamos colocar aqui 4 milímetros. Ambos os sentidos. Sobre metal radial, sobre material radial, 0,5. Axial aqui, vamos colocar 0,5. Nível seguro 5 milímetros. Tocar avanço para avanço de trabalho a 3 milímetros da peça. Vamos executar o cálculo. Vamos fazer uma verificação aqui. Notem que ele deixou aqui meio milímetro no fundo. Essa região aqui tem que ser passante. Não faz sentido deixar material aqui se a peça final aqui não é para ter material nenhum. Como é que nós mudamos isso? Aqui, ó, na aba de estratégia, nós temos um nível superior que começa em 0, essa superfície aqui, e o nível inferior que acaba no menos 12,7, que é essa superfície aqui. Então, ele está nivelado, né? Está procurando material entre esses dois níveis. Se eu mudar esse nível inferior aqui para um valor maior do que 12,7, vamos colocar, por exemplo, menos 14. Veremos aqui, então, que ele está passando da superfície inferior da peça. Com isso, ele vai procurar material, então, até esse nível. Como recalculamos, nós veremos então que ele vai
passar aqui. Notem também que essa parte central aqui, ele não usina. Por quê? Porque aqui nós temos 10 milímetros de diâmetro nessa região. Então ele não vai conseguir usinar ali com 10 milímetros de diâmetro, se a nossa ferramenta tem 12. Então vamos ter que fazer o desbaste dessa área aqui com uma outra ferramenta menor. Por hora, o que vamos fazer agora é aproveitar essa mesma ferramenta para fazer o acabamento aqui dessas três faces planas. Então, vamos lá. 3D básico, acabamento de faces planas. Vamos deixar essas opções aqui. Vamos manter aqui a sobra radial de 0,5. Vai gerar somente o axial. Nível seguros 5 milímetros. Trocar avanço para o avanço de trabalho a 3 milímetros da peça. Ele está fazendo primeira escolha aqui, entrada em espiral. Se não conseguir, vai fazer entradas em rampa. E seguindo essa sequência aqui. Vamos então calcular a operação. Notem que aqui, ó, ele não consegue entrar em espiral. Ele está fazendo uma entrada em rampa. E aqui ele está fazendo entrada em espiral. Vamos então na aba de simulação. Simular desde a operação de desbaste. Temos ali as operações de desbaste. Aqui também ele faz entrada em rampa. Ó, aqui entrada em espiral, entrada em rampa. Acabamento de face plana depois dessa operação seguinte aqui. Entrada em rampa, entrada em espiral e entrada em rampa. Bom, o tempo dessa usinagem aqui está em 3 minutos e 42, o desbaste em 3 minutos e 10. Vamos fazer aqui, guardando esse valor de 3 minutos e 10, mudando aqui para um passo lateral de 20% e colocando aqui profundidade, quantidade somente uma passada. Vamos recalcular essa usinagem, ficou 2 minutos e 7, então ficou mais rápido. Vamos recalcular também essa operação aqui. Vamos lá na aba de simulação, reconstituir o material e vamos simular desde o início. Então agora o desbaste ele está fazendo em uma passada só, com 20% do diâmetro da fresa. Agora o acabamento das faces planas. Ok, voltamos à aba Machine. Então agora o que falta é usinar essa parte central aqui e as paredes verticais. Essa parte central eu já medi. Aqui ele pede uma ferramenta de no máximo 10 milímetros. Então o que eu vou fazer é usinar isso com as ferramentas, com a ferramenta de topo de 8, que é a mesma que eu uso para fazer as paredes verticais. Então aqui eu vou usar para fazer isso operação de contorno 2D. Vamos mudar a ferramenta para a fresa de topo de 8. E agora aqui como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer essa operação aqui toda com contorno 2D. Então, ó, 2 cliques nessa superfície, nessa curva. Essa é a minha primeira curva. 2 cliques nessa outra aqui, essa é a minha segunda curva.
Então, lembrando, para fazer o contorno 2D eu tenho que ter elementos com o mesmo nível superior e mesmo nível inferior. Então, é o caso dessas duas curvas aqui. O nível inferior, nível superior dessas curvas é esse, e o nível inferior é a face inferior da peça. Nível inferior. Bom, só que eu quero que ele passe do fundo da peça. Então, aqui em estratégia, eu vou mudar o nível inferior para um valor maior do que a altura da peça. Vou colocar aqui menos 14, como eu fiz no desbaste. Aqui, além disso, eu vou escolher uma usinagem helicoidal. Então, a ferramenta ela vai usinar em hélice essa região aí, como se fosse fazer um desbaste só usando operação de contorno 2D. Eu posso também criar aqui, ó, passes de acabamento lateral, né, desbaste lateral. Não vou fazer isso, tá? Vou deixar assim, já vai deixar na medida. Vamos ver se tem mais algum parâmetro aqui. Não vou deixar sobra. Nível seguro, 5 milímetros da peça. Vamos deixar a transição assim, vamos ver o que acontece. Tocar avanço a 3 milímetros da peça. Vamos para a vista de topo aqui. Eu vou ajustar a entrada da ferramenta aqui. Vou fazer ela entrar um pouco para fora aqui, né? Para dentro da peça. Vou deixar que ela já vai encostar direto na parede. Vou fazer aqui uma entrada e uma saída num arco bem pequeno. Vou só reposicionar essa aqui. Vamos executar o cálculo. Vamos lá na aba de simulação. Vou resetar as operações aqui, só um momento. Vou recalcular tudo. Vamos lá no contorno 2D. Simular até aqui. Vou colocar um pouco mais devagar. Vou estabelecer o material aqui. Simular até aqui. Ó, tem então a entrada em rampa da ferramenta. Ó. Agora, então, eu vou partir para o próximo contorno 2D. Então, eu tenho que fazer essas paredes verticais todas aqui. Então, essas dois oblongos aqui estão no mesmo nível superior e mesmo nível inferior, então eu posso agrupá-los. Esse outro aqui, ó, ele tem 4,5 de altura contra os 6,5 do outro. Então o nível inferior desse é diferente dos outros. Então eu tenho que fazer um contorno 2D só para ele. Então vamos lá, nova operação, 2D, contorno 2D. Preso de topo, diâmetro 8. Então venho aqui em atribuição do trabalho. Primeira curva. Segunda curva. Nível superior. Nível inferior. Vista de topo. Vamos posicionar aqui no eixo desse arco e fazer a entrada aqui fora e a saída também. Vamos só reposicionar aqui essa outra curva. Vamos calcular então a operação. Lá na aba de simulação, então, faremos a simulação.
aqui a usinagem da primeira parede e a usinagem da segunda parede. Perceberam aqui a mudança de trajetória? Então ele terminou essa passe, ele sobe até esse plano de segurança e reposiciona aqui. Onde está essa opção aqui no software? Está aqui, ó, transições, via plano de segurança. Então ele vai recolher o plano de segurança, que está aqui a 10 minutos da peça, até podemos colocar 5 milímetros, e então vai reposicionar. Se eu colocar aqui em torno da peça, vamos ver o que acontece. Vamos lá então agora na simulação, simular até aqui, usinou, está usinando o primeiro, oblongo, vai subir, ó, olha o que acontece, está matando a peça. Então aqui ele colocou uma advertência, achou um erro. Por quê? Porque nós fizemos essa transição aqui em torno da peça. Então temos que ter cuidado com essas transições. Vamos colocar via plano de segurança novamente, recalcular. Vamos dar um reset geral aqui. Recalcular as operações todas. Contorno 2D. Simulação até aqui a operação. Agora ele faz corretamente. Ok. Então seguindo aqui, ó, eu vou fazer agora essas duas entradas aqui. Ou essa central. Vou fazer essa central que está mais perto da saída dessas outras duas aqui. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso copiar essas operações, botão da direita, copiar, ou Ctrl C, Ctrl V, e colar. Então eu venho aqui na operação que eu colei, eu tenho que ter cuidado para selecioná-la. Aqui em atribuição do trabalho, botão direito do mouse, limpar. Agora eu vou pegar aqui a minha nova curva. Nova curva, novo nível superior, novo nível inferior. Ele copia os mesmos parâmetros de altura de segurança, de mudança de velocidade de avanço, todas a curvatura aqui, a entrada dessa dentro da ferramenta que a gente fez do contorno anterior. É só fazer a resseleção aqui dos elementos, calcular, podemos simular aqui essa usinagem também. Então agora falta somente as outras duas paredes aqui. Voltando aqui em Machine, eu posso colar novamente aquilo que eu havia copiado. Agora seleciono aqui, botão direito do mouse aqui em atribuição do trabalho, limpar. Agora essa é a primeira curva, dois cliques, segunda curva, nível superior, nível inferior. Aqui, como a peça aqui é passante, esse nível inferior tem que ser maior do que a altura da peça. Então, menos 14. Vamos na vista de topo. Vamos mudar aqui a entrada, que está em arco, para uma entrada em linha reta. Os outros parâmetros vamos manter. Calcular a operação. E agora vamos simular. Aqui ele está fazendo em duas passadas. Então vamos alterar isso aí para ele fazer numa passada só. Profundidade de corte 8 milímetros. Vamos colocar aqui quantidade 1. Recalcular. Então agora dá para ver a trajetória aqui, somente uma passada. Vamos colocar na vista lateral aqui, para nós vermos a ferramenta passando do fundo da peça. Vamos reconstituir o material, simulando até aqui. Ó, olha a ferramenta passando ali do fundo da peça. E fazendo em um passe único.
tempo total de usinagem dessa peça deu 3 minutos e 44 segundos. Então, com isso, encerramos mais um tutorial do ENSE.